Olá, olá, bom dia, amanhecendo já com o nosso devocional. Segue a dica aí, ó, papel, caneta, tem bastante referência bíblica hoje. Nós vamos ver sobre a preguiça e o tema é: ocupe a sua mente, mantenha-se ocupado. Olha só, vamos orar, vamos preparar o nosso coração para que o Espírito Santo possa nos alertar sobre tudo aquilo que nós precisamos aprender e absorver. Feche os teus olhos, Pai. Nós estamos diante de Ti, Senhor, dependendo do Teu cuidado, do Teu ensinamento, Pai. Nos visita, nos alcança nessa hora, nesse momento, nos ensina a Tua palavra, que a Tua palavra venha, Senhor, com libertação e transformação sobre a nossa vida. Não queremos apenas um conhecimento, não queremos apenas, Pai, palavras vagas, soltas, mas queremos que o Teu Espírito Santo nos revele, nos ensine, faça o nosso coração arder e nos transforme, Pai, completamente. Nós queremos viver o Evangelho, Pai, queremos viver a Tua palavra, por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, fala o nosso coração nesse dia, é o nosso clamor, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Provérbios 31, a mulher virtuosa é uma mulher ocupada, né? A gente viu que essa mulher, ela compra, ela vende, ela costura, ela lidera as suas servas, ela atende o marido, atende a casa, atende os filhos, né? Essa mulher é uma mulher ocupada. E olha só o que diz aqui, versículo 27, a mulher virtuosa, ela olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Olha só, atenção, atenção. Essa mulher é uma mulher vencedora, fora de casa. O marido dela é reconhecido às portas da cidade. Ela faz muita coisa, mas tudo que ela faz não é desculpa para que ela não olhe para o governo da sua casa. Olha, ela não está cansada demais para os filhos, ela não está cansada demais para o marido, para fazer uma comidinha gostosa, para manter a casa arrumada, em ordem. Ela não negocia princípios, ela não deixa o governo da sua casa, né? A obra do acaso. Olha que coisa maravilhosa. Tem muitas dádivas na nossa vida, né? É muito bom vencer, ser reconhecida, é muito bom poder se formar, ser reconhecida profissionalmente, se destacar, né? É muito bom isso. Mas família é um dos bens mais importantes que nós temos. Os filhos, a palavra diz, são herança do Senhor, né? O casamento ali é um primeiro ministério, né? Se o casal não tá bem, a palavra diz que até as próprias orações, elas são ali impedidas, né? Então nós não podemos ser preguiçosos com o governo da nossa casa. Eu selecionei aqui alguns versículos, né? Eu botei: a mulher virtuosa, ela olha para o governo da sua casa, ela não fica ociosa. A ociosidade dá uma brecha, né? Dá um lugar para o diabo. A palavra de Deus diz que o diabo, ele anda ao derredor buscando uma oportunidade para tragar, né? Então, se a mulher, ela não tá olhando, ela não tá atenta ao governo da sua casa, ali o diabo vai encontrar uma oportunidade. Olha só, eu coloquei aqui Eclesiastes
Eclesiastes, capítulo de número 10, nós temos que cuidar para que a casa não caia, né? Irmã Dani, como assim que a casa não caia? O que derruba uma casa? Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 18, coloca nos comentários aqui, o que derruba uma casa, né? Uma das coisas que derruba uma casa. Eclesiastes 10, 18 fala: pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa, né? Então, a pessoa fica com preguiça, fica lá a goteira pingando, 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 o teto vai frouxando, vai amolecendo, e aí a casa cai, né? Quem quer que a casa caia é quem? É o diabo. Deus, ele quer que nós sejamos prudentes, né? Que nós não sejamos preguiçosos, que nós não sejamos ali, né, negligentes com a nossa casa. Deus não quer que a gente seja desatento. A mulher virtuosa, ela tá atenta ao governo, ao teto, né, ao gotejar. Ela tá atenta às necessidades da casa e da família. Até não tinha separado, mas Provérbios, deixa eu ver se eu acho aqui, Provérbios, capítulo de número 27, se não me engano, deixa eu achar, isso, Provérbios 27, anota aí, Provérbios 27, versículo 23, né, diz assim, ó, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, né, às vezes o pessoal fala, pastora, a irmã Dani não é pastora, né? Eu sou esposa do pastor Moisés, auxilio, ajudo ele na obra. Eu não sou pastora de cargo, né? Mas eu me considero pastora das minhas filhas, né? Então, sou pastora da minha casa, do meu lar, claro, depois do meu marido, né? Ele é o cabeça, ele é o sacerdote do lar. Mas você, mulher, você, homem de Deus, né? Você é como um pastor, uma pastora na tua casa, né? A responsabilidade do pastor é cuidar, alimentar, proteger, apacentar, né? Então, o recado de Deus para nós é procura conhecer como estão as tuas ovelhas, né? Como está o coração dos teus filhos, como está o coração dos teus netos, como está o coração, né, do teu cônjuge. Nunca baixe a guarda em oração, né? Às vezes a gente olha a aparência, não sabe como é que tá a mente, não sabe como estão as emoções, mas o Espírito Santo, ele pode nos dirigir, ele pode nos conduzir, né? E nós precisamos dessa sensibilidade do Espírito Santo. Até se você é batizado no Espírito Santo, você fala em outras línguas, ore, interceda pela tua casa, porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. A gente não está sabendo, às vezes, a necessidade daquela pessoa, mas se você orar em línguas, o Espírito Santo que te ensina a orar vai estar orando segundo a necessidade de cada integrante da tua família, né? Então procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração no teu gado, né? Mais do que o coração tá no desempenho profissional, mais do que o coração está na vida financeira, o coração precisa estar nas almas, né? Na casa, na família, no nosso gado. Então, a mulher virtuosa, ela zela, ela cuida do governo da sua casa. Ela não é uma mulher preguiçosa, que deixa lá o teto frouxar, a casa cair, né? Ela não é uma mulher ali distraída com as necessidades da sua casa, da sua família. E falando, né, sobre a preguiça, tem Provérbios capítulo 6, anota aí, lá em casa, Deus ele nos ensina através da formiga. Ele manda nós termos humildade, porque tem que ter humildade, né? Para se abaixar, se prostrar, observar a formiga, aprender com a formiga. E o que nós aprendemos com a formiga é que a formiga ela é esforçada. A formiga ela carrega ali um peso, né, superior ao peso dela. Se uma deixa cair, né, a outra vai lá, pega a folhinha, carrega,
ela não tem líder sobre ela, não tem governo sobre ela, mas ela se lidera, né? Ela ajunta no verão para ter no inverno. Então a palavra de Deus diz: vai aprender com a formiga, ó preguiçoso, né? Por que nós precisamos aprender com a formiga? Para o teto não frouxar, para a casa não cair, para não vir, né, pobreza. Olha só, Provérbios capítulo 20, versículo de número 13, Provérbios 20, versículo de número 13, fala assim, ó: não ames o sono, para que não empobreça. Abre os teus olhos e te fartará então de pão. Então, aquela pessoa que ama a preguiça, ama viver ali com tempo livre, ocioso, se distraindo, né? Massageando ali, né, o seu lazer, o seu ego, é uma pessoa que vai acabar mais cedo ou mais tarde empobrecendo, vai acabar a casa caindo, né? E aqui diz: abre os teus olhos e então te fartará de pão, né? Os olhos do preguiçoso precisam ser abertos. Aqui um versículo bem interessante que eu achei é Provérbios capítulo 10. Deixe todas essas referências, por favor, nos comentários, né? Facilita para quem vai entrando. Tem irmãos, né, que falam assim: eu vou ouvindo o devocional, a mensagem no ônibus, né? E às vezes não dá tempo de anotar, e assim fica mais fácil nos comentários. Provérbios capítulo 10, versículo de número 26. Provérbios 10, 26 fala: como vinagre para os dentes, incomoda, né? Vinagre nos dentes. Como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam, né? Então a pessoa precisa mandar 10 vezes um preguiçoso para o preguiçoso fazer, desempenhar aquilo, desempenhar algo, né? É um incômodo. Então é como, vou ler de novo, né? É como vinagre nos dentes e é como fumaça para os olhos. Olha só, quando a pessoa está ali diante de fumaça, aquilo incomoda os olhos, aquilo incomoda a visão, né? A pessoa não consegue olhar com clareza. E assim, a oportunidade tá para todos, né? Mas nem todos conseguem enxergar e aproveitar as oportunidades. Às vezes a pessoa tá vendo uma oportunidade, fala: não, depois eu faço, não, depois eu faço, vou descansar um pouco, vou repousar um pouco, né? E aquilo vai prejudicando a própria vida, né? Então, não permita nada te atrapalhar a tua visão, não permita a preguiça te dominar, te governar, não. Vele por aquilo que é importante, vele pelo governo da sua casa como uma mulher virtuosa. E para nós terminarmos, né, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo falando, né, o apóstolo Paulo aqui é forte, né? Aqui o povo estava dizendo: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, se Jesus vai voltar para buscar a igreja, vamos ficar parados sem fazer nada. Para que trabalhar se Jesus vai voltar, né? E eles não estavam querendo trabalhar, achando que a volta de Jesus ia ser assim, rapidinho, né? Ia ser naquele tempo. E aí, Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 10, diz assim, ó: porquanto ainda estávamos convosco e vos mandamos isto, né? O que Paulo mandou por direção do Espírito Santo? Que se alguém não quiser trabalhar, ó preguiçoso, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma, né? Não trabalha? Não tem problema. Não quer trabalhar, não quer fazer nada, não tem problema, só também não come, né? E aí, como é que o homem vai sobreviver sem comida? Tem como sobreviver sem comida? Não tem como, né? Então, assim como não tem como sobreviver sem comida, não tem como sobreviver com preguiça. E aí ele fala, versículo 11, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, ó, sem ordem, sem direção, sem liderança,
não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E aí, você tem feito coisas vãs? Coisas não produtivas? Tem perdido tempo? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam seu próprio pão, né? Então tem que trabalhar com sossego, tem que trabalhar, tem que ter a hora do descanso, mas não podemos viver, né? Ali fazendo coisas vãs, desperdiçando, não vendo, não aproveitando as oportunidades. Amém? Espero que Deus tenha falado contigo. Deixa aqui nos comentários, compartilha com alguém, né? Que a palavra de Deus venha como um encorajar, levantando, né? E até mesmo libertando. Irmã Dani, tô tão acostumado a ficar parado, tô tão acostumado ali a ficar ocioso, né? Talvez vai ser difícil começar a ser mais ágil, mais produtivo, mas a palavra de Deus, ela tem poder para libertar, ela tem poder para nos encorajar, né? E transformar a nossa vida. Vamos fazer a nossa oração? Pai, que esta pessoa, Deus, ela consiga vencer a preguiça. E o Senhor, Pai, falou sobre nós não sermos preguiçosos, ao zelo, ao cuidado, ao governo da nossa casa. Às vezes trabalhamos, gastamos tanta energia fora de casa, sendo bem-sucedidos, Pai, e quando chega em casa, às vezes já não há mais força, já não há mais energia, já não há mais ânimo para investirmos nas pessoas mais importantes da nossa vida, que é talvez o casamento, que é talvez, Pai, os filhos, que é a família desta pessoa. Pai, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, que os nossos olhos estejam atentos ao governo da nossa casa, que os nossos olhos, Pai, estejam abertos, Senhor, para o estado das ovelhas que o Senhor conduziu, Pai, colocou nas nossas mãos. Nos dá sabedoria, porque filho não é para nós, filho é herança do Senhor. E um dia nós prestaremos conta, Pai. Não queremos desperdiçar, não queremos, Pai, ali andarmos distraídos, mas precisamos da ajuda do Senhor para que a nossa casa, o nosso lar, o nosso teto, Pai, não caia. Nos ajuda a edificar, a construir, a levantar sobre a rocha. Esta é a nossa oração, Pai, nesse dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Um ótimo dia. Fica na paz.